As criancinhas vão estar descendo agora com... Caiu. Ah, chegou. Meus amados irmãos, é uma grande alegria poder estar reunidos, celebrando os 45 anos de casamento do pastor Carlos e da irmã Glauceide. Uma das grandes preocupações do pastor Carlos foi a seguinte: meu amigo, a glória é de Jesus. Eu não quero que façam nada para exaltar o meu casamento. Eu quero que toda a adoração seja dada ao Senhor. Porque eles sabem que 45 anos de casamento só é construído quando uma família tem um temor e a presença do Senhor. Me faz lembrar o que diz o salmista no Salmo 116, não numa situação de casamento, mas diante de uma situação muito ruim que ele havia passado, uma situação muito difícil, e Deus o restaurou. E no Salmo 116, ele fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E a pergunta é retórica, ele fala: erguerei o cálice da salvação, invocarei o seu santo nome todos os dias. Exatamente isso que estamos hoje aqui, nessa noite, celebrando não só os 45 anos de casamento do pastor Carlos e da irmã Glauceide, mas acima de tudo, celebrando o amor de Deus, a sua fidelidade, a maneira como Ele nos conduz. Eu tenho certeza que não faltou momentos em que Glauceide e pastor Carlos tiveram as suas lutas, tiveram as suas dificuldades, e quem os socorreu, com certeza, foi o Senhor. Eles não se intimidaram no momento de escassez, no momento de dificuldade. Eles sempre estiveram unidos, sabendo que o Senhor é o dono de todas as coisas. É Ele que nos restaura. Por isso que quando falamos de 45 anos de casamento, falamos de uma pedra preciosa, que é o rubi. O rubi, ele é constituído, ele é construído através de uma pressão muito grande e de um calor muito grande. Um relacionamento de 45 anos, ele já sofreu diversas pressões, já recebeu diversos calores, coisas que às vezes nós achávamos que não iríamos suportar. Mas em todo momento, o Senhor Jesus esteve com eles. E é isso que nós queremos celebrar, e é isso que eu quero anunciar nessa noite aos irmãos. Falar desse amor de Deus, através desse exemplo de casamento. Muitas vezes, em diversas vezes na passagem, Deus se relaciona conosco e nos exemplifica o seu amor, o seu cuidado, o seu relacionamento como um casamento. Isso é tão importante que o primeiro milagre que Jesus pratica é nas bodas de Caná, é num casamento. O casamento precisa ser alicerçado por Deus. Quando você vai ver a união de Boaz e Ruth, quando você vê a união de Isaac e Rebeca, quando você vê Moisés e Zípora, Deus sempre mostrando e manifestando o seu amor através da exemplificação de um casal. Por isso eu convido a igreja, nessa hora, a abrirem as suas Bíblias em Isaías 49. E antes de ler dos versos de número 13 a 17, diz o seguinte: esse texto, ele é falado do servo sofredor, ele está anunciando a pessoa de Cristo Jesus, é um sermão escatológico, é uma coisa que fala daquele que viria, diante de uma situação precária do povo de Deus. O povo estava no cativeiro, alguns em sofrimento, alguns com tristeza, e é normal para nós, diante das nossas dores,
diante das nossas dificuldades. Eu acredito que Glaucieide e Pastor Carlos, assim como muitos casais aqui presentes, com muitas pessoas aqui, há momentos na dificuldade que nós chegamos a achar que Deus se esqueceu de nós. A ponto de Jeremias, em dado momento, ele fala: Senhor, tu me iludiu. O Senhor me enganou. Asaf fala: em vão manter os meus pés limpos. Porque às vezes nós não compreendemos o tempo do Senhor. Não entendemos o que Deus quer trabalhar conosco. Deus quer preparar em nós um rubi precioso. E às vezes temos que passar por tensões, por pressão, para nos aperfeiçoarmos, para nos lapidarmos. Diante da queixa do povo de Israel, diante da queixa do povo de Deus, ele fala a partir do verso 13 o seguinte: alegre-se. Vou ler aqui a versão de vocês. Contem, ó céus, alegre-se, ó terra, irrompam em cânticos, ó monte, pois o Senhor consolou o seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, ele se esqueceu de nós. E Deus fala: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir o amor pelo filho que ela deu luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, eu escrevi o seu nome na palma das minhas mãos, e os seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve, os seus descendentes voltarão, e todos que procuram destruí-la irão embora. Até aqui. Olha que coisa interessante. Diante das diversidades da vida, aquele povo acha que Deus havia o abandonado, que Deus havia esquecido, que não vale a pena seguir ao Senhor. Eles estão desesperados. E às vezes nos nossos relacionamentos interpessoais, às vezes nós achamos também que não vale a pena. Hoje, quando celebramos esse importante marco de 45 anos, de um casamento que representa o testemunho vivo do amor, a perseverança, o compromisso, porque eu imagino que não deve ser fácil aturar o Carlos Henrique, nem a Glaucieide. Tem que perseverar. A vida é isso, é perseverar. Vivemos num mundo onde as coisas são descartáveis, onde quando as coisas não dão certas, a gente joga fora e compra outro, não é, Ivana? Mas o amor de Deus nos ensina a perseverar. Esse 45 anos, esse marco, somos convidados a refletir nessa noite sobre o relacionamento entre Deus, entre Cristo e a humanidade. Entre esse relacionamento, revela a expressão dessa comunhão, que eu acredito que às vezes o pastor Carlos quase fez a Glaucieide perder a paciência. E ela a ele. Mas o amor passa por cima de todas as coisas. Assim somos nós com Deus. Eu acredito que Deus diversas vezes poderia ter perdido a paciência comigo e contigo, diante das nossas esquisitices. Mas Deus se mantém fiel. Quando nós comemoramos essa aliança, é tempo de a estabilidade e solidão acabou. Existe o amor que nunca falha. O amor de Deus é sempre presente, porque poderia o Carlos Henrique falhar.
Carlos Henrique, a Glaucieide poderia falhar. Queridos, o seu amigo pode falhar, o seu pastor com certeza vai falhar. Mas o amor de Deus jamais falha. Ele é presente, Ele é contínuo, é Ele que nos sustenta. Por isso que o casal, nessa noite, quis não trazer os louros para si, mas apontar que a glória é de Jesus. O profeta Isaías nos traz essa promessa poderosa, uma mensagem sobre amor. Ao olharmos para essa passagem, podemos utilizar essa mensagem como espelho que reflete um casamento verdadeiro e como ele deve ser. Jovens aqui presentes, não desistam do seu relacionamento. Que nós possamos, meus irmãos, cada vez mais celebrar bodas de prata, de ouro, de diamante, porque a mensagem de Deus é até hoje, até que a morte nos separe. Esse amor, ele é tremendo. O amor não se baseia tão somente em sentimentos, porque olha o que diz o texto de Isaías: pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda mama? E ele tem uma expressão que talvez muitos passem desapercebido. Quem é mãe vai entender o que eu estou falando. A mãe, quando tem um filho, ela começa a jogar aquele colostro, não é isso? Estou falando bobagem? Né? Sai aquele líquidozinho. Quando o bebê está na hora de mamar, ela até lembra, olha, está aqui, ó, ele está precisando. Tem mães que botam até fralda, né, no sutiã, de tanto leite que sai. É isso que Jesus está falando. Não tem como uma mãe dessa se esquecer que ela tem um filho. As provas estão ali, estão visíveis, são inerrantes, está ali demonstrando. Mas Deus fala, pode uma mulher se esquecer do seu filho que ainda amamenta? Deus usa um exemplo forte, um amor humano, o amor de uma mãe, que é um amor instintivo, sacrificial e tenso. Amor de mãe. Pai, vocês que são jovens, que pretendem se casar quando tiver filho, primeiro ano, esqueça a sua esposa. Ela é totalmente vinculada ao seu filho. Porque esse amor, esse instinto de paternidade é inerente, ele é sacrificial, ele abre a mão de muitas coisas, assim o amor de Deus. Mas Deus falando de relacionamentos, falando de cuidado. Ele diz o seguinte: mesmo com esse colostro, mesmo com esses sinais hormonais, mesmo assim, mesmo que uma mulher, se por acaso ela puder esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de você. Porque o amor de Deus independe de circunstâncias. O amor de Deus é eterno. O que segura esse casamento, o que segura o nosso casamento, o que segura as intempéries da nossa vida, é sabermos que temos um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que nos protege. O amor de Deus. Vivemos numa sociedade muito complicada, uma sociedade do desempenho, uma sociedade em que, infelizmente, muitas igrejas cobram de nós desempenho numérico. Não que isso não seja importante, mas como disse hoje pela manhã o pastor Helder, o maior crescimento da igreja, ele é natural, não é fermento, não é coisa que venha levedar, mas o crescimento natural é através do Espírito Santo de Deus. Deus não olha as nossas circunstâncias, Deus não está preocupado com a sua performance, Ele está preocupado com aquilo que você é, com aquilo que você sente, e Ele quer transformar a história da sua vida, Ele quer te alicerçar, Ele quer que você faça bodas, não só de casamento, mas bodas de fidelidade e alegria com Ele, que nós devemos comemorar todos os dias. Eu até hoje me lembro o dia do meu batismo, 25 de agosto de 1985,
Já falei bobagem, minha esposa me olhou. 25 de agosto de 1985 foi quando eu me converti. Me batizei no dia 31 de dezembro de 1985. E eu tenho que celebrar todos os dias, todos os anos, porque é um marco na nossa vida. Deus não está dependendo, não depende do nosso desempenho, não depende do nosso merecimento. O amor de Deus não depende dos nossos acertos. Apesar dos nossos erros, Deus nos ama, assim como Glaucieide, com certeza, às vezes botou sal demais na comida. Errou. Mas o amor de Carlos não diminui por causa dos erros. O amor da Glaucieide não diminui por causa dos erros do Carlos. Porque o amor não está vinculado a acertos, a merecimento, a desempenho. É algo que nasce de dentro de nós. É isso o amor de Deus. Deus olha o coração. Lembra de Davi quando foi escolhido rei? Samuel olha o desempenho. Esse menino não tem desempenho. E Deus fala, você olha o exterior, mas Deus olha o interior. Talvez muitas pessoas tenham dito que você não é merecedor da graça e misericórdia de Deus. Talvez você ache que você não tenha mais jeito, o teu casamento, o teu relacionamento, a tua vida não tem mais jeito. Mas saiba que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós nos esfriamos espiritualmente, quantas vezes pensamos que Deus desistiu de mim, diante da agruras que com certeza o pastor Carlos e a irmã Glaucieide vivenciaram em São Paulo, nas suas andanças por esse Brasil. Pastor Carlos, cada vez que ele vem pregar aqui, ele conta um caso diferente. Eu já estou conhecendo São Paulo só pelas mensagens do pastor Carlos. Oswaldo Cruz já ficou dentro de mim para eu conhecer a tal da cidade de Oswaldo Cruz. Ele está sempre falando, e nessas andanças, nessas coisas, às vezes, diante dessa caminhada em Acari, em tantos lugares, quando as coisas não dão certo, eu acredito, não sei, pastor Carlos, irmã Glaucieide, falou assim, será que escolhemos a coisa certa? Será que estamos vivendo esse momento? E Deus sussurra nos olhos dele, nos ouvidos dele, estou aqui, eu não me esqueci de vocês. E diante da nossa travessia, diante da nossa dor, ouça Deus falar, eu não me esqueci de vocês, eu sei exatamente aonde vocês estão. Assim como um casamento de 45 anos, não se sustenta apenas por emoção, mas por decisão, compromisso, aliança. O nosso relacionamento com Deus precisa ser uma escolha eterna. Independente das coisas que estão acontecendo, eu escolho servir ao Senhor. Segunda coisa que eu aprendo, que o amor de Deus é marcado por sacrifício. Olha o que diz Isaías. Eis que gravei você na palma das minhas mãos. No contexto do Antigo Testamento, gravar algo nas mãos significa que algo é permanente, é um pacto. Tanto é que no judaísmo, vocês já viram uma coisa que a gente chama de tefilin, que eles colocam ali porque era a maneira de você dizer que você tem um pacto, você não tem como se esquecer daquele compromisso que você tem com Deus. E é isso que Deus está falando. Para nós, eis que nas palmas da minha mão te gravei. Representa também, num sentido escatológico desse texto, que o Senhor Jesus gravou o seu amor por nós, através dos cravos que foram cravados nas suas mãos. A ponto de Tomé perguntar, eu só sei que se é Ele, eu só acredito se é Ele, se eu ver o meu nome gravado. Eu quero ver, quero botar o dedo nas chagas, eu quero botar o dedo ali, eu quero ver se é Ele mesmo.
Esse é o amor de Deus, que nos aponta para Cristo. As mãos de Deus foram cravadas na cruz, como prova viva de que Deus não nos esquece. Ao olhar para a cruz, sabemos que há redenção. Ao olhar para a cruz, sabemos que há esperança. E é isso que o casal quer nessa noite. Que vocês, através deles, que eles conseguiram reunir vários amigos aqui, apontar para a cruz, apontar para o amor de Deus, apontar para a sua maravilhosa graça em Cristo Jesus. Diante da dúvida, da nossa trajetória, cada um tem a sua história. Será que ele realmente me ama? Será que ele realmente gosta de mim? Será que vale realmente a pena? E aí tem aquelas linguagens do amor. Eu tenho certeza que quando o pastor Carlos estava doente, quem é que levava a canjinha era a Glauceide. Quando a Glauceide estava dodói, ela viu o cuidado do irmão Carlos. Esse cuidado mostra a afinidade, o amor que cura e sustenta. O amor de Deus, quando você tem dúvida que se Deus te ama, que se Deus te perdoa, se Deus tem algo para você, olhe para a cruz. Diante das nossas dificuldades, quando você acha que está longe demais, que você se distanciou demais de Deus, que não há mais condição de você voltar, olhe para a cruz. Quando você acha que você não tem valor, que o mundo te descartou, que você não vale a pena, olhe para a cruz. E nessas bodas de Rubi, pastor Carlos e irmã Glauceide estão olhando para vocês, dizendo, e nós podemos perguntar, como chegar a 45 anos de casamento? Diante de tantas dificuldades, eles falam, olhe para a cruz. É isso que eles querem apontar, porque ali na cruz, é na cruz de Jesus Cristo, que nós podemos ter a certeza que você é lembrado. Ele sabe o teu nome, que está gravado nas palmas da sua mão. Você é amado e você é desejado por Deus. Não é pelo seu mérito, não é pela sua performance, mas é pelo amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coisa que eu aprendo também, que é o cuidado constante de Deus na nossa vida, que é exemplificado nesse casamento. O texto fala, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Muralha representa proteção, segurança. Na cultura antiga, a muralha é uma identidade. As muralhas de Jericó. Muralha representa quem você é. E dá a proteção, a segurança. E eu tenho certeza que diversas vezes, pastor Carlos foi muralha na vida da Glauceide. E Glauceide foi muralha na vida do pastor Carlos. Filtrou muita coisa, um e outro, protegendo, dando segurança, não podendo permitir que eles perdessem a sua identidade e idoneidade em Cristo Jesus. Eles são fortalecidos uns aos outros, cuidando um dos outros. Assim deve ser a igreja de Jesus Cristo. Precisamos ser muralha, precisamos estar cuidando um dos outros, protegendo, dando identidade a cada um de nós, não permitindo que coisas que não convêm à palavra de Deus venham se infiltrar no nosso meio, no nosso lar, na nossa família.
Deus é que cuida de nós, os muros estão sempre perante a Ele. E Deus está falando assim, eu não cuido, essa muralha quer dizer o seguinte, eu não cuido tão somente ali, mas eu cuido em todo o entorno. No tempo certo, eu tenho certeza disso, diante dessa muralha que Deus coloca sobre a vida da Glaucieide, sobre a vida do pastor Carlos, estão Daniel, está Leandro, está Ricardo, porque a proteção de Deus não se envolve apenas naquele núcleo, mas em todos que estão ao seu redor. E no tempo certo, no tempo do Senhor, vocês verão a glória do Senhor ainda aqui nessa terra. Deus, através dessas muralhas, Ele vê não só a família do pastor Carlos, mas cada um de vocês. Deus vê a sua família. Deus conhece a sua dor. Deus vê o seu casamento, que às vezes está por um fio. Deus vê. Deus vê as suas lutas. As dificuldades que eu e você passamos todos os dias. E Deus vê e conhece as lágrimas de cada um. Eu tenho certeza que no quarto, por diversas vezes, Deus recolheu as lágrimas da Glaucieide e do pastor Carlos. E as lágrimas foram para o cálice de Deus, como oblação. Deus conhece as lágrimas da Djanira, da Júnia, da Jória, da Marlene, da Lucilene, da Sônia, da Camila. Deus vê. E Deus não se esqueceu de nenhum de nós. É isso que o pastor Carlos e a irmã Glaucieide, nessas botas, querem falar. Porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Assim como um casamento duradouro passa por crise, mas permanece firme, Deus também está trabalhando nos bastidores da nossa vida, restaurando aquilo que parece quebrado. Aquilo que parece impossível, Deus restaura e coloca muros. Rubi é um símbolo de algo que é formado sob pressão e calor. Boda de rubi representa casamento duradouro, famílias restauradas, vidas transformadas. Talvez hoje você esteja vivendo, eu não sei, Deus é que sabe. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de pressão. É tempo de pressão. Outros estão vivendo refrigério, glória a Deus. Mas alguns vivem tempo de pressão. Talvez algumas pessoas aqui presentes nessa manhã, nessa noite, e que nos assistem pela internet, esteja passando por lutas intensas, mas tal qual o rubi, diante das nossas dificuldades, Deus está falando, eu estou lapidando você. Eu estou cuidando de você. Eu não me esqueci de você. Hoje, para algumas pessoas, podemos estar vivendo um momento de dor, mas eu tenho certeza, no Deus que eu acredito, no Deus que vive e reina para sempre, no Deus que morreu, ressuscitou e voltará, que amanhã as nossas lutas servirão como testemunho. As nossas adversidades, as nossas dificuldades servirão como testemunho. Assim como o pastor Carlos e a irmã Glaucieide, talvez um jovenzinho, eles têm um jovem casal lá, que são membros aqui da igreja, um casal novinho, né, passando também por algumas pressões,
Pergunta ao pastor Carlos e Glaucieide, qual é o segredo? Como é que vocês conseguem estar 45 anos juntos e eles dão testemunho de Deus na vida deles? Que nós possamos ser testemunhos. Hoje, quando celebramos 45 anos de uma aliança que Deus preservou, somos lembrados de uma aliança ainda maior. A aliança que Deus está conosco. Ele não se esquece, Ele não nos abandona e Ele não desiste. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui à frente, quero dizer que hoje o Senhor está fazendo um convite para você. Camila vai estar tocando, eu queria que você abaixasse a sua fronte. Talvez você esteja pensando que Deus se esqueceu. Talvez você esteja sentindo, passando um sentimento de abandono. Eu quero dizer que Deus sabe aonde você está. O Senhor me abandonou, diz o texto. O Senhor se esqueceu de mim. E Deus responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esqueci de você. Deus está falando para você nessa noite: eu não me esqueci de você. Feche teus olhos, vamos orar. Se você se afastou, volte. Se você esfriou, reacenda. Se você se sente esquecido, ouça a voz de Deus falando: eu não me esqueci de você. Eu quero fazer um convite a você que está aqui, de olhos fechados, ninguém está vendo. É um convite pessoal. Talvez você seja como esse povo aqui do texto bíblico, achando que Deus havia abandonado, havia esquecido, as coisas não estão funcionando. Mas Deus fala: alegre-se, exulte terra, vocês os montes, cantem alegria, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos seus filhos. Se você nessa noite se sente assim e quer ser restaurado por Deus, talvez você esteja passando por essa pressão do rubi, o calor intenso, as dores, as pressões, você não aguenta. Deus está falando: eu não me esqueci de você. Se alguém aqui nessa noite que quer fazer um voto com Jesus, você não vai vir à frente, nada disso. É apenas um símbolo, assim como Deus faz marcos, muros, mãos. Nessa noite, se você quer isso, se você quer reacender a chama dentro de você, levante a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite que quer esse desejo de ter esse encontro com Jesus, levante a sua mão onde você está e permita-se ser restaurado por Deus. E vamos adorar o Senhor.